Salve, salve a todos, alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Noite. Boa noite, meus queridos. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Assis Gualter, professor de vocês da disciplina Biologia, tá? Estamos iniciando mais uma aula de Biologia nessa sexta-feira, tá? As últimas aulas da semana, tá? E, claro, é um conteúdo extremamente relevante para vocês. Lembrando, tá? Então, já começa a nossa aula dando aquela lembrete, aquela revisão, tá? Que há também uma parte dessa disciplina, ela é ministrada pelo professor Tércio, tá? E esse material, só que as aulas deles não são ao vivo, tá? As aulas do professor Tércio estão na plataforma do canal Educação, tá? E vocês precisam estar atentos, porque isso faz parte da carga horária de vocês, tá bom? Assim como a gente tem uma outra disciplina chamada Meu Pequeno Mundo, tá? E nessa disciplina, ela também não é ao vivo, ela também é ministrada de forma remota, gravada, tá? E vocês acompanham essa disciplina também lá na plataforma do canal Educação. Então, você pode acessar o canal Educação, o nome do site do canal Educação é canaleducacau.tv, tá? É educação sem ser cedilha e sem tio, tá? E lá dentro você vai encontrar a nossa plataforma, não só com os nossos materiais de apoio, slides, as aulas, né, que ficam disponíveis gravadas, então você pode retomar, revisar essa aula, tá? Exercícios da aula e extras, tá? Tem outros exercícios lá também, tá? Além de muitos outros informes vocês podem encontrar lá dentro, ok? Na aula de hoje de Biologia, a gente vai conversar com vocês sobre o referido tema, olha só, matéria e energia e o desequilíbrio ambiental, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre os conflitos ambientais existentes, sobre o estilo de consumo do ser humano, tá? Do ser humano, vírgula, né? Do nosso, né? Consumo, né? E quais são as consequências, tá? E quem sabe aí as possíveis saídas, tá? Que a gente pode dar diante, tá? Dos problemas que a gente pode, porventura, tá ocasionando no nosso meio ambiente. Deixa eu dar meu boa noite para os municípios, tá? Os que estão logados aqui de Colônia do Gurgueia, de Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, quem mais? São Pedro do Piauí, pessoal de Uruçuí, boa noite. Cadê o pessoal no chat? Olha só, pessoal. O chat, nossa aula é ao vivo, tá? Então não perca essa oportunidade de comentar e participar dessa aula, tá? Ela não é gravada, tá? E aí você pode conversar conosco, né? E discutir, tirar dúvidas, certo? Aqui ao vivo, tá bom? Beleza? Porque é isso, gente. A nossa aula ela é construída juntos, não é o daqui para lá, né? É os dois lados, tá? Conta a realidade de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conflitos ambientais. Vai ter até notícia aqui para vocês de parte do nosso estado, tá? Problemas ambientais que a gente tem no nosso estado do Piauí. Então eu quero que você diga: ah, perto aqui da minha cidade. Ah, aqui eu também vejo esse problema, tá? Então comenta aqui a realidade de vocês também, tá? Professor, eu não estou comentando, professor, porque está com problema no teclado. Se for problema técnico, já sabe, né? Você entra em contato com o suporte, tá? Para solucionar esse problema, beleza? E lembrando que essa aula também está sendo transmitida pelo YouTube, tá? Tô vendo aqui participação de Débora, Maria do Rosário, quem mais está presente? A Iracema é daqui da casa, né? Jonilda, Deusimar, Valdrez e Marileide. Queridos, bora nós, bora para mais, tá? Objetivos da nossa aula de hoje: relacionar a sociedade de consumo à degradação ambiental, tá? Então, a nossa relação de consumo com a destruição desse meio ambiente e identificar o caráter linear do nosso modelo de economia
e a produção de lixo como resultante inerente desse modelo, tá? Então a gente vai entender primeiro o conceito de lixo, tá? Um novo termo, tá, que é utilizado inclusive nas nossas políticas públicas, que é resíduo sólido, né? Por que a gente tem esse outro nome, resíduo sólido, tá? Pela potencialidade de valor que esse lixo tem, tá? Certo? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai conversar aqui com vocês é justamente sobre essa relação dos impactos ambientais que a nossa relação humana vai promover no meio ambiente, tá? O que seria esse impacto ambiental, tá? Impacto ambiental é a alteração das condições do meio ambiente ou dos elementos presentes nesse em consequência das atividades humanas, tá? Gente, eu vou ser sincero, tá? Tem impacto ambiental, tudo vai promover impacto ambiental. Surgiu um vulcão, né? O vulcão entrou em erupção, ele vai promover um impacto? Vai, tá? Mas o vulcão não é natural? É, certo? Porque uma nuvem, né? Então, uma nuvem de gafanhotos, né? O coletivo de nuvem. De gafanhoto é nuvem, né? Uma nuvem de gafanhotos surgiu e veio e degradou um determinado milharal, né? Se bem que esse milharal ali não é tão natural, né? Mas esse, né, coletivo de gafanhotos está promovendo o impacto. Então é claro, queridos, que não é só o ser humano que promove. Mas por que a gente chama tanta atenção do ser humano, tá? Já é conhecido de vocês, tá? Por reportagens, conversas, diversas disciplinas, seja ciências, biologia, até mesmo história, tá? Que principalmente depois das revoluções industriais que nós tivemos, tá? Destacam-se aqui primeira e segunda revolução industrial, mas a gente já está bem na quarta revolução, tá? A gente acelerou o nosso processo de consumo desse meio ambiente. E, claro, tá? De desgaste dele também. Tanto a gente consome demais os nossos recursos por conta de uma falsa ideia, tá? De que os nossos recursos são infinitos. Não são, tá? Eles são finitos, tá? Assim como o que a gente faz com que não nos serve mais. Tá? Então, tudo isso, tá? E claro, né? Fora a nossa população que cresceu exponencialmente, né? Hoje a gente tem em média aí cerca de 7,8 bilhões de pessoas no planeta, né? Então, imagina, né? Lembra a comparação que eu fiz, né? A nuvem, imagina aí com a nuvem de gafanhotos destruiu. Então, a gente não está falando mais de um gafanhotozinho, a gente está falando de 7,8 bilhões. Então, nós somos esses gafanhotos que estamos comendo esse milharal chamado planeta Terra. Então, a gente está consumindo demais esses recursos humanos. A imagem desse impacto ambiental é essa imagem aqui relacionada a esse planeta que está adoecido. Olha só a carinha desse planeta ali, meio que sufocado, né? Então, tudo isso que a gente faz, especialmente aí ligado à degradação, olha só, o desmatamento, dá para ver aqui as árvorezinhas cortadas. E o que eu faço com que esses resíduos que sobram de tudo que não me serve mais, né? Então, entram aqui, ó, como lixos, tá? Então, a poluição de águas, tá? E normalmente a gente acaba poluindo muitas águas potáveis, tá? Então você olha para um planeta desse aqui, tá? Planeta Terra, tá? Se a gente olha, né, ele de longe, a gente vai ver mais água do que terra, né? E mesmo a gente tendo muito mais água na superfície do que terra, a água que é considerada potável, né, aquela própria para consumo humano, ela não é suficiente, ela é pouca. Né? Cerca de 2% desse total de água é potável. E boa parte dessa água potável, o que a gente está fazendo? A gente está eliminando os resíduos sólidos ali dentro, né? Os lixos. Tá? A gente também tem poluição de gases, como a gente vai já conversar um pouquinho mais sobre essas poluições de gases. Então, o que é esse desequilíbrio? Esse impacto ambiental? É toda a alteração de equilíbrio, tá? Então, essa alteração de equilíbrio, seja retirada
ou acréscimo desproporcional, a gente está impactando esse ambiente. E a gente está fazendo isso não uma vez, né, duas, né? O vulcão que eu falei para vocês é uma vez. Tá? O ser humano está aqui, ó, mais de 100 anos pesado, né, por conta, e assim, eu tô chamando atenção a 100 anos, né, o ser humano não surgiu há 100 anos atrás, tá, mas eu tô falando 100 anos diante de revoluções industriais, né, e isso tem impactado muito mais o meio ambiente, certo? E aí é onde a gente mora, né? Então, o que que a gente está levando aqui? A gente está trazendo esses impactos ambientais, levam ao desequilíbrio, certo? Professor, por que que o senhor disse que esse planeta está adoecido, tá? A doença é o oposto de saúde. Se vocês olharem no Google, tá? Fizeram uma pesquisa, tá? Se vocês fizeram uma pesquisa sobre o conceito de saúde, o que é saúde, você vai dizer que saúde é o equilíbrio entre a relação do corpo e o ambiente. Tá? Aí esse equilíbrio pode estar, né, relacionado ao equilíbrio do teu corpo, da tua saúde mental, física, fisiológica, ou do ambiente. Então, se esse ambiente começa a ficar desequilibrado por conta de um impacto ambiental promovido pela atividade humana, então sim, esse planeta está adoecido. E claro, quem está nele também. E nós também acabamos nos prejudicando. Então, por que eu preciso me preocupar? É só para salvar o meio ambiente? Não, é para a gente. Tá? Nós estamos inseridos nesse planeta. Ok? Aí é onde surge também um segundo conceito. Tá? É o conceito da sustentabilidade. O que é isso, professor? Refere-se ao princípio pela busca do equilíbrio. Tá? Então, por que eu estou associando aqui o impacto ambiental com a sustentabilidade? Porque na sustentabilidade a gente quer de volta esse equilíbrio. A gente quer continuar consumindo, tá? Porque a gente precisa, não é preservar por preservar. Tá? É conservar, né? É cuidar, proteger esse meio ambiente para evitar que ele entre em colapso. Por quê? Porque eu preciso dele. Eu preciso comer meu arroz, eu preciso comer meu feijão, tá? Então, ninguém está falando aqui, quando a gente diz sobre conservação do meio ambiente, tá? Ninguém está pedindo para não usar de jeito nenhum e agora eu vou viver de luz, fazer fotossíntese. Não, cara, é tentar buscar esse equilíbrio novamente de alguma forma, tá? Para que a gente possa impactar um pouco melhor essa relação, tá? Então tudo aqui vai estar ligado a medidas de uso conscientes, tá? Tudo isso precisa mudar, tá? Parte desse consumo vem do consumidor final, tá? E quando eu digo consumidor final, é você que está assistindo essa aula, tá? Mas também a cadeia produtiva, tá? E quando eu digo cadeia produtiva é toda, desde quem está extraindo o recurso natural, né? Que são as atividades extrativistas, a indústria que transforma a matéria-prima, os distribuidores, os comerciantes, todos precisam mudar, tá? As legislações ambientais estão aí para isso também. A população brasileira, na população brasileira, há o reflexo das situações apontadas anteriormente, traduzidas na coexistência de doenças. Ó, como eu disse para vocês, impacto ambiental está relacionado diretamente com o quê? Com desequilíbrio. Quando a gente fala em desequilíbrio, a gente está pensando em quê? Em má saúde, né? Ou doença. Então, traduzindo-se na coexistência de doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas, ambas vinculadas a fatores ambientais. As primeiras, quem são essas primeiras, professor? As doenças infectos contagiosas. Estão relacionadas à presença de vetores e à contaminação de águas. Ok? Vetor, professor, mosquito. Tipo o Aedes aegypti. Então, exemplo, mosquitos.
Tipo a Aedes aegypti. Como assim, professor? Eu vou lá, pego compro uma tigelinha, tá? Não presta mais, quebrou ela no meio e eu jogo ela, rebolo ela no meio do mato. Não presta, joga no mato. E eu literalmente jogo ela no meio do mato. Em um terreno baldio, em uma área desocupada, certo? Eu não faço um descarte adequado desse resíduo sólido, desse lixo, tá? Ele fica lá, certo? Exposto ao tempo, exposto à chuva, ele vai acumular água e ali nessa pequena vasilha, tá? Nessa pequena vasilha quebrada, é o suficiente para acumular água que vai ser justamente fonte para a proliferação de mosquitos. Então, nessa brincadeira, nessa relação de consumo que nós temos, tá? Nós podemos aumentar a proliferação de mosquitos, mosquitos esses que podem ser vetores. O que é um vetor? É um organismo que pode conduzir, que pode transmitir um agente biológico que causa uma doença. Lembrando, mosquito não causa uma doença, ele transmite a doença, tá? O Aedes aegypti é o mais conhecido, né? Porque ele transmite dengue, chikungunya, tá? Mas existem os outros, né? Que vão transmitir calazar, filariose e tantos outros aí, tá? Outras doenças também podem estar relacionadas à contaminação de água, tá? Então, aquela água vai estar imprópria para o consumo, né? Vão causar alguns problemas, especialmente gastrointestinais, tá? As doenças crônico-degenerativas, fundamentalmente, estão ligadas à poluição ambiental, como, por exemplo, a poluição atmosférica. Então, a gente vai estar aquele ar poluído, você respirando e desenvolvendo problemas broncorrespiratórios, tá? É a pessoa que tá o tempo todo com alergia à poeira, tá o tempo todo com rinite, que não melhora de jeito nenhum, tá relacionado justamente a esses gases que a gente acaba respirando, principalmente em grandes centros urbanos. Tá? Então, tem envolvido a isso. Mas também está relacionado à má qualidade de alimentos, tá? E essa má qualidade de alimentos aqui tem tantos níveis, tá? Então, por exemplo, na escala de produção, do que chega para o cliente, para o consumidor final, tá? A gente sabe que os preços são elevados, aí você vai encontrar saídas mais baratas, né? O que são essas saídas mais baratas? São produtos ruins, tá? Então você chega para comprar, né, um suco, quero tomar um suco, né? Você chega para comprar laranja, a fruta, para poder tentar fazer o suco da fruta em casa, sai mais caro do que comprar o quê? Aquele refresco que vem em pó, tá? Que é basicamente aditivos químicos e aroma semelhante ao da fruta, tá? Então, essa relação associada ao que é os índices socioeconômicos, aqui vocês podem fazer o link com as aulas de geografia, com as aulas de sociologia, com as aulas de história, tá? Que o professor vai falar sobre os índices socioeconômicos. O que leva uma pessoa a estar em uma condição desfavorável? Renda familiar per capita, índice de desenvolvimento humano, escolaridade, tá? Então, tem vários fatores que levam a gente também a estar nessa situação, tá? E aí, muitas vezes, a gente acaba consumindo esse produto é o que dá, né? Às vezes não é nem falta de conhecimento, né? Fora isso, né? Falta de conhecimento das pessoas também no que estão consumindo, tá? Então temos esse ponto também que é muito elevado. Eu não sei o que eu estou consumindo, tá? Então tudo isso leva também ao acréscimo, tá? De doenças que a gente chama de crônicos degenerativas. Doenças crônicas, galera, são aquelas doenças que a gente vai levando ao longo da vida, né? Diabetes, hipertensão, né? A gente vai levando o tempo todo. Aí de vez em quando tem uma crise, certo? Então, diabetes, tá? Que é falta a má produção de insulina que controla a taxa de açúcar no sangue. A hipertensão é a alta pressão que o sangue tem na artéria, normalmente ligada à má alimentação, alta ingestão de gordura, alta ingestão de sal, tá?
Estresse também pode estar levando a isso, tá? Então, a rotina, o tipo de vida que a gente vai tendo, o ar que a gente respira. Então, é um somatório. Por isso que eu disse para vocês, essa relação não é só a do consumidor, tá? É toda, tá? Em cadeia, desde a extração, passando pela indústria, pelos canais de produção, até o consumidor final. Então, todo mundo faz parte desse papel, tá? Olha só aqui, só um exemplo para vocês terem uma ideia da poluição atmosférica, como ela acontece em vários níveis para a gente, tá? Trouxe aqui um gráfico para vocês, tá? E esse gráfico não, é um gráfico. Apesar de quando a gente olha para um gráfico, a gente pode se assustar um pouquinho, mas a gente precisa o quê? Ser crítico, tá? Eu vou olhar um gráfico, vou achar estranho, mas o próprio gráfico, em geral, ele me dá informações o suficiente para que a gente possa interpretá-lo. Então, bora lá ler, ó. Então, o gráfico é sempre uma relação de quê? De 2 pontos, né? Então, tá falando aqui, ó, contribuição, título lá em cima, ó. Contribuição de diferentes fontes nos principais componentes da poluição atmosférica em São Paulo. Opa, então está relacionando o que as diferentes fontes aos componentes da poluição, tá? Então são fontes diferentes. Como assim fonte diferente? É um carro leve, é uma indústria pesada, é um caminhão de transporte, isso são fontes. E a composição da poluição, a gente está pensando aqui no tipo de poluente, né? É o monóxido de carbono, é o dióxido de enxofre e por aí vai indo, certo? Então, cada veículo que está transportando vai poder liberar proporcionalmente componentes que são poluentes de forma diferente, tá? Então, no eixo Y, a gente está vendo aqui a porcentagem, enquanto no eixo X, a gente está vendo cada coluninha dessa, certo? Componente da poluição, ok? Cada um deles é um componente. Mas veja que cada coluna a gente vai ter o quê? A gente vai ter cores diferentes. E essas cores aqui na legenda vai dizer para a gente as nossas fontes, né? Que são os veículos. Então, dessa forma, a gente vai tentando, a gente olha para um gráfico, a gente pode se assustar a princípio, não entender esse gráfico, mas a gente deve fazer a leitura dele, certo? Então, aos poucos, a gente está entendendo. Por que está acontecendo aqui? Ó? Na primeira coluna, está escrito lá embaixo, monóxido de carbono. O que é esse monóxido de carbono, professor? É aquele substância inorgânica representado pelos componentes carbono e oxigênio, tá? Você vai ver aqui, ó, que esse monóxido de carbono, tá? 71% dele, 71% do monóxido de carbono é emitido por quem? Pela essa cor verdinha, que ó, na legenda está dizendo é emitido por veículos leves. Ele também é emitido pelos outros. Ele também é emitido pelos veículos pesados, que são os caminhões de transporte. Ele também é emitido por motos. Ele também é emitido por processo industrial. Mas quem é o principal produtor dele são os veículos leves. A gente está falando do carro, certo? Esses carros comerciais do dia a dia, tá? Beleza? E qual é o problema desse monóxido de carbono? Gente, ó, inclusive a gente faz parte da nossa legislação de trânsito, tá? Monóxido de carbono, ele é uma molécula que parece muito com dióxido de carbono, aquele que a gente expira, tá? Aquele que a gente assopra, tá? Sai dos nossos pulmões. Esse monóxido de carbono ele é tão parecido que ele se liga à molécula de hemoglobina que está no sangue, que transporta gases, entre eles o oxigênio, tá? E não se solta mais, não se desprende. Tá? Aí o que acontece com ele? Tá? Ele vai ficar fixo naquela molécula de hemoglobina e a molécula de hemoglobina não vai conseguir mais carregar o oxigênio, que é importante para a nossa respiração. E aí é onde mora o problema. As pessoas podem morrer por asfixia,
tá? Então, inclusive, na legislação brasileira é clara, tá? A legislação de trânsito brasileira é clara. Se você estiver em um estacionamento fechado, em um túnel fechado, parado, o veículo deve ser desligado. Para quê? Para que a pessoa não possa inspirar aquilo dali, ficar inspirando aquilo dali e ficar asfixiada, certo? Isso a pessoa pode levar a caso de óbito. Existem registros sobre isso, tá bom? Então, olha só, quem é o principal produtor de monóxido de carbono aí são os veículos leves. Olha só aqui, ó, os hidrocarbonetos também são os principais produtores aqui, são ligados aos veículos leves. E normalmente eles estão liberando isso, queridos, por quê? Porque dentro desses veículos leves a gente coloca o quê? Gasolina, tá? E essa gasolina é um hidrocarboneto também, tá? É um petróleo, é o derivado do petróleo, certo? E esse derivado do petróleo serve para justamente como fonte, tá? Para a movimentação desses carros. Mas eu vou chamar a atenção para vocês de outros componentes da poluição aqui. Ó. A gente tem as duas últimas colunas, olha só. Nós temos os óxidos de nitrogênio e o SOx, que são os óxidos de enxofre, tá? Você vai ver que o óxido de nitrogênio, a gente vai ver que a maior porcentagem está sendo produzido, ó, 51,7% está sendo produzido por quem? Laranja, veículos pesados, tá? Está falando dos grandes caminhões, tá? Que transportam cargas, tá? Ao passo que o SOx, que é o óxido de enxofre, está sendo produzido pelo quem? Pelo processos industriais. 56% dele produz o quê? O óxido de enxofre é produzido principalmente pelo processo industrial. E aí, o que afeta um, o que afeta o outro? Por que esse óxido de nitrogênio, por que esse óxido de enxofre são importantes para a gente? Olha só, tá? Bom, ó, o monóxido de carbono já citei aqui para vocês. Ele causa o quê? Asfixia, tá? A gente não consegue respirar. Tá? Já o dióxido de enxofre, ó, dióxido de enxofre, tá? E o dióxido de nitrogênio, certo? São provenientes da queima industriais de combustíveis como carvão mineral, óleo diesel, contém enxofre na impureza. O dióxido de enxofre pode provocar bronquites, enfisema pulmonar. E, normalmente, esses dois componentes, quando eles reagem com a água, então, tanto esse como esse, quando eles interagem com a molécula de H2O, acontece o seguinte, eles formam, tá? O que? Ácidos, tá? E onde é que está essa água? Na chuva. Então, quando eles interagem com a água das chuvas, eles formam ácidos. E esses ácidos vão compor o que a gente chama de chuva ácida, tá? Normalmente isso é muito comum em alguns países do leste europeu, tá? Especialmente por conta do óxido de enxofre, tá? Normalmente essa chuva ácida ela acaba destruindo ainda mais as florestas, né, acidificando rios, matando aí cadeias alimentares aquáticas, destruindo monumentos, carros e por aí vai indo. Tá? Então essa chuva ácida ela é extremamente problemática, ela está muito presente em grandes centros urbanos. Tá? Problemas da poluição atmosférica. Problemas a curto prazo, tá? Normalmente em dias de alta concentração dos poluentes. A gente vai sentir problemas agudos, tá? Que são no próprio dia.
Irritação nas mucosas, nariz e olhos, irritação na garganta, problemas respiratórios com agravamento de efisema pulmonar. Para quem ficou ligado lá no que aconteceu na pandemia de Covid-19, todo mundo ficou em casa, tá? Então, os grandes centros urbanos começaram a prestar atenção para o céu. E o que? O que era um céu acinzentado começou a ficar menos acinzentado. Então, mostra diretamente como a relação das pessoas em estar se locomovendo com frequência para trabalhar, certo? Para consumir, para comprar, certo? Acabava agravando ainda mais nossa poluição, tá? Então, sim, tem uma relação direta com a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos costumes têm a ver diretamente com essa degradação ambiental, tá? Problemas de médio a longo prazo, que variam aí de 15 a 30 anos, tá? Desenvolvimento de problemas pulmonares e cardiovasculares, aqui está falando de problemas crônicos, tá? Desenvolvimento de cardiopatias associadas como doenças de coração, diminuição da qualidade de vida, porque, claro, além de tudo isso, tem a ver também com o estresse, tá? Diminuição de expectativa de vida, aumento de chances de desenvolvimento de câncer, principalmente de pulmão, certo? Bora lá, galerinha. Gente, ó, mas nem tudo é poluição atmosférica, tá? Aí eu trouxe para vocês uma matéria, tá? É jornalística. Vocês podem acessar essa matéria para ler com mais calma através desse link, tá? E a matéria vai dizer o impacto ambiental aqui no nosso estado, tá? Deserto em Gilboés. Município piauiense é um dos principais núcleos de desertificação no país, tá? A cidade foi palco de atividades econômicas que degradaram o solo, como a pecuária, a agricultura e a atividade mineradora, com a exploração de diamantes. Gente, deserto o Brasil não tem, tá? Embora tá tendo agora. O Piauí, ele é marcado por alguns biomas, os dois principais dele é o Cerrado e a Caatinga. Tem muita gente que tem essa confusão. Ué, mas Caatinga não é deserto? Não, não é, tá? Caatinga é um dos biomas peculiares, únicos no mundo, e a gente já tem ele, então não tem em outro lugar, certo? De fato, uma das características marcantes do nosso Caatinga é a escassez de água. A gente tem longos períodos de estiagem, tá? Marcados pelo que a gente conhece também lá dentro do BR-Obrol, né? Faz parte desse ciclo. E esse longo período de estiagem desenvolve, né? Para que plantas sobrevivam, as plantas precisam ter adaptações para isso, né? Parte dessa adaptação está marcada, por exemplo, pelo acúmulo de água, guardar, conseguir estocar água, que é o caso de cactos, né? Então a pessoa pensa, olha para um deserto dos filmes americanos, né? Aqueles cactos enormes, lindos, exuberantes, aqui no Piauí também tem, né? Então a pessoa pensa, ué, aqui também tem caatinga, né? Ou tem deserto? Não, não tem, tá? Pelo menos não natural, a não ser provocado. E como é que a gente leva a formação disso aqui, professor, desses desertos? Tá? Desertos, normalmente, a gente vai ter a escassez de formação vegetal e animal. Tá? E isso aqui, essa escassez dessa formação vegetal e animal, está acontecendo aqui pelo mau uso do solo. Então, o que leva a gente ter essa escassez? Tá? Essa arenosidade. Olha só como essa terra está bem arenosa, né? Você procura vegetação e não encontra. É o mau uso do solo, tá? Normalmente, quando a gente vai cultivar alguma planta, tá? Existem técnicas para cultivo de planta, tem inclusive técnicas de cultivo que vão promover alternância de quê? De plantas. Eu plantei agora feijão, aí agora eu vou plantar soja. Por que eu preciso ficar trocando esses grãos ou essas plantas? Porque cada uma tem uma propriedade diferente. Feijão, assim como a maioria das leguminosas, tem plantas, tem adaptações nas raízes dela, como nódulos.
Aí eu quero que vocês voltem lá nas aulas de ciclo biogeoquímico. Aí eu falei sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Os nódulos nas raízes têm bactérias que são fixadoras de nitrogênio. Então, mexo na composição química do solo, tá? Assim como saber que cuidados a gente precisa fazer com determinado solo, que processos de enriquecimento daquele solo antes do cultivo, tá? Então, quando a gente não tem técnica e quando a gente não sabe o que está fazendo direitinho, com propriedade, com engenheiros apropriados, o resultado é esse aqui. E agora, para corrigir esse solo, além de quase impossível, é bem inviável financeiramente falando, tá? O Gilbiais é um dos clássicos, é um dos cenários clássicos, é um dos maiores processos que a gente tem, mas também não é o único, tá? Caatinga e o Cerrado são muito afetados por essa ação. Boa noite, Marileide, que deu um alô aqui pra gente pelo chat, minha querida. Seja bem-vinda. No Brasil, a degradação dos solos atinge intensamente áreas na região nordeste, dos cerrados, dos pampas, gaúchos, quando a degradação em razão do uso inadequado do solo é associada ao clima árido ou semiárido, pode dar início ao processo de desertificação. A brusca diminuição da fertilidade do solo e o avanço da arenização, na qual se verifica a dificuldade da fixação da cobertura vegetal. E agora, para corrigir esse solo, né? A gente vai ter que modificar a composição desse solo arenoso, né? Acrescentar outros tipos de solo, né? Corrigir quimicamente ele, tá? Para que ele possa, de novo, né, conseguir a gente efetivamente aplicar alguma vegetação, certo? Então, a degradação ela começa nesse ponto. E claro, né, gente, fora o desmatamento, né, que é bem recorrente e bem comum nos processos de produção, né? Aqui no Piauí, por exemplo, né, e boa parte do Brasil, onde há cerrado, é muito comum as queimadas, né, os fogos, né? E o fogo, ele é sempre justificado com eu vou limpar o terreno, né? Terreno subiu mata agora, parou agora o período de chuva, os matos cresceram demais, eu vou limpar esse terreno. E como é a justificativa que limpa? Taca fogo. Né? Qual é o problema disso, professor? Mas isso é mau uso do solo. Né? A gente acaba modificando a composição química do solo da superfície, tá? Ele tende a ficar um pouco mais empobrecido, tá? A gente muitas vezes não consegue controlar esse fogo acaba ganhando outras dimensões, outras proporções, é outro risco, tá? E por mais que o cerrado, tá, historicamente ele tenha registro de pontos de fogo natural, é de compreensão que não é tanto, tá? Não são tantos fogos que acontecem aí por aí afora, de forma natural. Agora, na prática, no ser humano, a gente tem muito, tá? Muito dele. Até hoje, isso acontece, até mesmo em centros urbanos. Tem uma areazinha um pouquinho mais verde, taca-lhe fogo, tá? Então, não é uma forma adequada de fazer esse manejo desse solo, tá? E aí depois o solo está empobrecido, não sabe como corrigir, não sabe, né? Por falta de técnica, falta de postura, tá? Isso acaba levando, né? Caminhando a esse processo de degradação desse solo, tá bom? Então fiquem atentos a essa questão, tá, queridos? Tudo começa com essa ação, né? De queimar, né? De degradar, de destruir, de desmatar, e aí a gente pode chegar nessa posição que a gente não consegue nem plantar novamente, tá? Eu fiz menção ainda agora sobre a ideia dos gafanhotos, né? Então eu falei assim, vem uma nuvem de gafanhotos e atingiu o milharal,
tá? Aquele milharal é uma plantação, tá? Ele não é exatamente uma forma natural. Por que eu estou chamando atenção sobre isso? Porque muitas vezes a gente pensa que tô tirando aqui a vegetação, mas eu vou plantar outra, tá? Aí tem essa justificativa. Não, é plantinha de novo, né? Não, tá? Quando a gente faz essa plantação, boa parte daquelas plantas são clones, tá? São iguais. Por que eu estou falando isso? Por que são clones, tá? Porque o produtor, ele precisa ter qualidade final do produto, tá? Então eu faço uma plantação, eu quero garantia de que as plantas consigam gerar frutos de boa qualidade. Não adianta ter diversidade, tá? Adianta ter precisão no que eu estou produzindo, tá? Em sistema de produção. Na natureza, na prática, a gente não teria isso. A gente teria um monte de planta igual. A gente teria diversidade. Tem um milho, tem um feijão, tem uma cana, teria essas flutuações, tá? E isso conta muito para a própria preservação ambiental. Vê uma nuvem de gafanhoto. A nuvem de gafanhoto não vai comer todas as plantas. Ela come a que interessa a ele. Agora, se ele encontra o milharal, né, toma um monte de planta igual e esse milharal é uma planta que ele gosta, ele vai usufruir dessa relação, tá? Então, quando a gente degrada com a intenção, tá? Qual é a conexão de um ponto com o outro? Se eu degrado, né, se eu gero uma poluição com a intenção de produzir, tá? Se eu não faço essa desapropriação, né, esse manejo desse solo adequado, eu não vou conseguir nem isso, nem produzir. Então, esse solo que está sendo desertificado, essa imagem aí já está no Rio Grande do Sul, não é no Piauí, tá? Eu não vou conseguir colocar planta nenhuma vai conseguir se sustentar nesse solo arenoso, tá? Então, se vocês forem lá para uma aula de biomas, tá? Vocês vão encontrar, por exemplo, que solo arenoso já que eu vou encontrar na praia, no litoral. A vegetação da praia ela é diferenciada, é uma vegetação de restinga, tá? É difícil que uma planta conseguir se fixar num solo arenoso, tá? Então, para a planta que é na cara de produção, né, alimentícia, não vai conseguir ser fixada em um solo, em um ambiente como esse. Ok? Então, tudo isso está afetando e afeta ainda mais essa relação direta, tá? Então, a degradação, o que eu faço com os gases poluentes e assim por diante. Queridos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um break agora, tá? Um intervalinho e a gente volta em instantes com mais uma parte da nossa aula relacionada a essa questão de poluição, de degradação do meio ambiente. Aguarda aí que a gente volta em instantes.